agradecer logo de cara aqui ao professor Celso Vilardi, advogado criminalista, professor da FGV, pela disposição de participar. Boa noite, Celso. Boa noite, prazer é meu. Vamos ao assunto então. O ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, ele tomou posse hoje, é o mais novo integrante. O Supremo Tribunal Federal agora está recomposto nos seus 11 integrantes. Dino é o segundo nome indicado por Lula no seu terceiro mandato, como eu disse. Confira na reportagem de Carol Rosito. O mais novo integrante da cúpula do Judiciário assumiu a vaga deixada pela ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro do ano passado. Com a chegada de Flávio Dino, o tribunal volta a ter sua composição completa, com as 11 cadeiras ocupadas. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, destacou a trajetória de Dino e mencionou a presença de representantes de diversos campos políticos na cerimônia, o que seria, segundo ele, uma vitória da democracia. Homem público que serviu ao Brasil em muitas capacidades e nos 3 poderes. A presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. A chegada de Dino pode ajudar a melhorar a imagem pública do tribunal e a articulação da corte com os demais poderes. Sua experiência na política é vista como um trunfo para abrir canais de diálogo com o Congresso. A relação entre judiciário e legislativo, no momento, é delicada, com os parlamentares colocando em pauta projetos que pretendem reduzir os poderes dos magistrados. Deputados e senadores reclamam que ministros do STF estariam invadindo sua competência e interferindo em temas decididos pelo Congresso. Durante a sabatina que aprovou a indicação de seu nome, Dino prometeu basear sua atuação na constitucionalidade das leis. O novo ministro vai assumir 340 ações que estavam com sua antecessora. Entre os temas, há um pedido de investigação da CPI da Covid contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a análise do indulto de Natal concedido pelo ex-presidente e o inquérito contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Outra ação herdada por Dino é o julgamento sobre a descriminalização do aborto. Nesse caso, a ministra Rosa Weber já votou. Dino ficará responsável por futuros incidentes no julgamento. Celso, a gente quando vê a posse de um integrante da nossa Suprema Corte, como hoje do Flávio Dino, a gente começa... Eu fiz essa comparação no comecinho da nossa edição hoje. A gente lembra como é que era há 35 anos, por exemplo, de Paulo Brossard, que foi político também, né? Como o Dino. E aí a filha dele tem que trazer uns docinhos, todo mundo se reúne, dá 60, 70 pessoas no apartamento funcional dele. E hoje eu não estou acusando o Dino de nada, não. A posse do Zanin é seguida depois de uma grande festa promovida pela Associação dos Magistrados. Houve vários jantares ontem, missa na Catedral de Brasília. Os nossos integrantes do Supremo, Celso, se tornaram, na expressão em latim, potentatus? Infelizmente, isso passou a ser, né, William, uma espécie de tradição nas posses de ministros supremos, com grandes festas, grandes encontros, etc. Mas até que nesse caso, parece que o ministro Dino hoje trocou a festa que normalmente a Associação da Magistratura faz por uma missa. Eu acho que ele começa bem, eu acho que é um homem preparado e eu acho que ele tem muito a contribuir para o Supremo Tribunal Federal. Daniel Rittner, vamos lá. A gente considerou aqui, quando ele foi sabatinado, a posse ocorreu. A gente considerou a indicação do Flávio Dino como uma referendar o Supremo como uma instância política. Então, a gente vê essa descrição que você fez tão bem, William, mostra a grande hipertrofia que o Supremo teve nas últimas décadas, 2, 3 décadas, e nos últimos anos. Um Supremo que ganhou uma TV Justiça e que se popularizou muito, ganhou a audiência da sociedade, que julgou grandes casos polêmicos. Acho que ali o divisor de águas foi o Mensalão, que em algum momento impediu Lula de tomar posse
na Casa Civil tentando salvar a presidente Dilma Rousseff de um impeachment e que depois reabilitou Lula, e que posteriormente também foi ali uma barreira de contenção muito grande às medidas de Jair Bolsonaro. Então, toda essa descrição do Supremo nos últimos anos, a anulação praticamente da Lava Jato e agora dos acordos de leniência, tudo isso colocou o Supremo muito em foco. Não à toa, você tinha hoje na posse de Dino governadores de direita, da mesma direita que sempre criticou muito o Dino, ministro da Justiça, e você teve ali políticos prestigiando a posse de Dino, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, por que se criticou tanto a possibilidade de indicação de Flávio Dino? E aí, na hora da sabatina e posteriormente da votação no Senado, ele foi elogiado, ele passou com folga. E aí a gente pega a lista dos casos que Dino herda como ministro do Supremo da ex-ministra Rosa Weber. E a gente vê a grande quantidade de políticos que estará nas mãos de Flávio Dino para definir o seu futuro, incluindo senadores que o sabatinaram. Isso explica muito ali a certa condescendência, eu estou falando por causa da divergência que esses próprios políticos manifestaram anteriormente, a condescendência com que trataram Dino durante a sabatina e posteriormente na votação do Senado. É isso? O STF é pop, né? Nós estamos vivendo esse momento, o STF ficou pop. Eu estou me lembrando aqui da posse do presidente do STF, do Luiz Roberto Barroso, que teve show de samba, com ele cantando, ele dançando, né? O Dino agora chega, o Dino já como governador e depois como ministro da Justiça, ele também ficou um pouco pop. Pop no sentido de ficar popular, de usar as redes sociais como ferramenta de comunicação. William, você me conhece, eu sou muito da institucionalidade, né? Eu prezo a institucionalidade como um valor de referência. Hoje, mais cedo, por exemplo, conversando com o Samuel Pessoa, a gente discutindo isso que a gente estava falando aqui sobre economia e a importância da estabilidade das instituições como ferramenta para um crescimento sustentável. Então, é quase germânica, digamos. Exato. Eu fiz questão de colocar isso aqui. Eu queria até fazer uma pergunta para o Celso, porque assim, é por aí mesmo, quer dizer, nós já viramos essa chave, STF pop agora é o novo normal? Felizmente é o novo normal. Não é bom que seja, não seria bom, não é bom que o Supremo esteja sempre com esse protagonismo, principalmente em algumas discussões políticas. Nós temos, como já foi dito aqui, a questão da TV Justiça, que acabou popularizando o Supremo, mas, efetivamente, hoje há uma ultra exposição de ministros da Corte que não faz bem. A descrição, a questão de falar nos autos é algo que importa principalmente para uma Suprema Corte, principalmente quando nós estamos vivendo um ambiente muito polarizado, como nós temos vivido no Brasil nos últimos anos. Então, o que se espera é uma descrição maior do Supremo e principalmente dos ministros individualmente. E, agora, só um contraponto que eu faço é que, assim, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil hoje é o conflito entre poderes. E tem um contraponto em relação à questão da nomeação do ministro Flávio Dino, que me parece que, tendo ele a carreira que tem, ele é jurista, ele foi governador, ele era senador até a semana passada, foi ministro da Justiça, e hoje nós precisamos de uma acomodação entre o Supremo e o Poder Legislativo. Então, eu acho que a experiência do ministro Dino agora pode contribuir para que nós não venhamos a enfrentar uma crise entre os poderes, que foi agora, acalmou por esse período de recesso, mas como todos nós sabemos, em novembro e dezembro nós tivemos aí uma pressão muito grande, um confronto entre os poderes. E eu acho que isso é a principal questão hoje para que nós possamos torcer para que o ministro Dino ajude nesse confronto do Poder Legislativo com o Poder Judiciário. Celso, eu sou muito grato à sua lembrança, você colocar no foco a questão do equilíbrio entre os poderes.
talvez seja de fato para todos nós, quer dizer, o Daniel Rittner, a Thaís e eu, que nos dedicamos ao ramo da análise política e da institucionalidade, Thaís, está aí, como diz o Celso, o ponto central. Mas aí está a questão, Celso. Em que medida este novo integrante, levando em consideração que daqui 3 dias, né, domingo, aqui nessa janela aqui, vai estar uma manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo principal alvo é o STF, cuja, digamos, impopularidade no legislativo é detectado até por pesquisas. A encomenda que eu lhe faço agora, Celso, é a seguinte: em que medida você vê do ponto de vista prático o Supremo caminhando para isso que você descreveu como desejável, que é mais discrição e uma capacidade de entendimento com um outro poder, o legislativo, onde os ânimos estão bastante acirrados? Eu acho que espero que não aconteça algo de ruim nessa manifestação de domingo, até porque hoje o foco é diverso, né? Nós temos hoje várias pessoas que estarão no palanque domingo como investigadas, então eu espero que as pessoas tenham juízo e não provoquem uma crise. Mas eu acho que o grande embate que existe hoje no Brasil, até por conta dessa questão política, dos bolsonaristas contra os petistas, etc., é a questão dos julgamentos que o Supremo tem feito, contrariando posições tomadas pelo Poder Legislativo. Eu acho que essa é o grande combustível para uma crise entre os poderes, é a manifestação do Supremo na questão do aborto, na questão das drogas, em diversas questões que o Poder Legislativo julgou, e aí o Supremo é provocado por algum partido e tem que tomar uma posição. Eu acho que é essa questão que o ministro Dino pode ter uma interlocução saudável para diminuir essa tensão em relação à questão, e até com algumas ideias e até com algumas propostas legislativas para que o Supremo seja menos demandado do que é hoje. Já conversamos sobre isso aqui na própria CNN, mas eu acho que a grande questão do conflito entre os poderes está na questão dos julgamentos de posições tomadas pelo Congresso. Daniel, o que o Celso está nos dizendo é que a questão da relação entre o Legislativo e o Judiciário, o Supremo no caso, como o principal órgão, o órgão mais alto do Judiciário, vai muito além das questões petismo, bolsonarismo. Como que você está vendo essa questão aí em Brasília? Sem dúvida nenhuma. Há uma questão ali política, de polarização política, que é um pano de fundo importante. Agora, a gente teve decisões recentes ali e acho que o marco temporal das terras indígenas foi o ápice desse tensionamento, em que decisões do Supremo têm sido vistas como ultrapassando ali a autonomia do Legislativo, como se a gente estivesse funcionando em um sistema tricameral. E isso tem provocado muita insatisfação na Câmara e no Senado. Eu falava, William, lembra no bloco anterior que eu mencionava que hoje um dos 3 grandes pontos de insatisfação na Câmara dos Deputados, por exemplo, no baixo clero, são as decisões do Supremo e prospera uma agenda anti-STF. Pois bem, quem tem ajudado muito a segurar isso, um pouco por convicção e um pouco por tática, estratégia política, é o próprio presidente da casa, o Arthur Lira. Aí a grande pergunta que se faz, assim, porque é um dilema esse para Arthur Lira. Ora, eu compro uma briga com os meus deputados aqui, e eles vão ser muito importantes para definir minha própria sucessão, e eu quero ser um cabo eleitoral da minha própria sucessão. Esse é o raciocínio de Arthur Lira. Portanto, eu deixo seguir essa agenda anti-STF, eu pauto em plenário isso, ou eu agrado o STF, eu contenho aqui, eu compro uma briga com esse pessoal aqui e agrado o Supremo e evito uma crise institucional. É uma posição também, é um dilema muito complicado para o próprio Arthur Lira, e para os líderes dos principais partidos ali da Câmara, porque ou desagradam o baixo clero, os deputados como um todo, ou desagradam o STF e agravam uma crise institucional. Quando se fala, você vê, Celso, como a gente cai nessa questão? Agradar ou desagradar o STF do ponto de vista político?
Para a gente arredondar nossa conversa, eu queria a sua avaliação de algo que normalmente deixa nas conversas que nós jornalistas temos com os integrantes do Supremo, conversas informais típicas do exercício da nossa profissão. A gente conversa, são conversas que não são para serem publicadas sob o nome da pessoa com quem conversamos, popular off the records. Como nós três aqui somos da velha escola e respeitamos as regras, off the records é off the records. Em algumas conversas off the records com integrantes do Supremo, eles se queixam amargamente das interpretações que nós jornalistas fazemos de uma eventual aliança entre o Supremo como instância política e o Executivo. Ela existe? Não, William, eu tenho sido, como você sabe, já conversamos sobre isso, um crítico do Supremo Tribunal Federal em muitas questões. Essa questão das reclamações dos ministros do Supremo, elas também têm a ver com o formato que nós temos hoje de provocação ao Supremo. Na verdade, as pessoas reclamam que o Supremo julga contrariando o Congresso, mas ninguém quer diminuir a legitimidade da questão das ações diretas de constitucionalidade, de ação de preceito fundamental. Então, na verdade, o que acontece? Hoje nós temos no Brasil um sistema de dezenas de partidos. E cada partido desse pode entrar com questionamento no Supremo Tribunal Federal. Então, quando é um movimento à direita, a esquerda se utiliza do procedimento. Quando é um movimento da esquerda, a direita se utiliza. Todo mundo se utiliza. Na verdade, a questão que os ministros reclamam muito, e nesse ponto eles têm razão, é que existe uma demanda absolutamente fora da curva, feita em relação às decisões do Poder Legislativo e que vão parar no Supremo por conta dessa questão absolutamente particular, absolutamente brasileira, uma jabuticaba, o número de partidos, de pessoas, de associações que têm legitimidade para questionar. Então, o Supremo não tem como dizer, não vou me manifestar. Ele tem que se manifestar. E, além disso, tem outro problema que o Legislativo fica bravo, o Brasil legisla mal. Então, como legisla mal, gera espaço para interpretações. Quem vai decidir? O Supremo. Então, não adianta criticar o Supremo enquanto nós não modificarmos o regime partidário, que o Supremo, diga-se de passagem, tem culpa nessa questão, mas nós temos que reformular o sistema partidário e nós temos que repensar o número de ações e a facilidade com que essas ações são ajuizadas no Supremo Tribunal Federal. Professor Celso Vilardi, advogado criminalista, professor da FGV, muito obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite, Celso. Boa noite para vocês. Obrigado.